Texto de 1 Samuel, capítulo 7. Glória a Deus. Bom estarmos reunidos juntos novamente. Lá em Montemor, estamos prosseguindo. Ontem comemoramos 19 anos com a igreja. A casa de recuperação continua. Estamos avançando. Esse mês vai ser um mês bem desafiador de transição. Estamos já prestes a mudar para nossa sede própria, né? Mas é tudo muito desafiador, né? Porque ainda não temos uma estrutura, né? Então, parei de pegar internações por um tempo. Estamos lá com 10 rapazes se tratando, até conseguir fazer essa transição e aí retomarmos o que o Senhor tem para nós, né? Mas o Senhor tem sido gracioso, um cuidado tremendo, milagres acontecendo a cada momento, né? E eu faço importante esse comunicado porque essa igreja sempre foi parceira, né? Pastor Ricardo, Irmã Tereza, sempre contando cuidado conosco, tem mais pastores, né? Temos uma história juntos, né? Há tantos anos que a gente participa, já participamos de culto aqui, já fizemos pagode aqui, né? E o Senhor é misericordioso. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 7. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Vamos nos ater ao versículo 12, já que já foi lido, e vamos comentar todo esse contexto. 1 Samuel, capítulo 7, verso 12. 1 Samuel, capítulo 7, verso 12, que nos diz assim: Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Vamos orar mais uma vez? Senhor amado, muito obrigado por me reunir com os meus irmãos em adoração, em culto, Deus amado. Senhor Deus amado, debaixo da tua graça, Pai amado, cobertos pelo teu sangue, direcionados pela tua palavra, Pai. Oh, Senhor Deus, teu Espírito, Deus amado, é quem confirma em nossos corações, Senhor amado. Meu Deus amado, toda a tua grande misericórdia para conosco e bondade. Senhor Deus amado, e através disso nos extrai, Pai amado, adoração e louvor, meu Deus, de poder e reconhecimento a toda a tua grandeza. Senhor Deus amado, em o nome de Jesus, tem misericórdia de mim e me ajuda a compartilhar o que o Senhor tem colocado ao meu coração. Meu Deus, de poder de maneira simples, meu Deus amado, mais assertiva. Meu Deus amado, que o Senhor, Deus amado, incendeie, Deus amado, cada palavra, Pai amado, que nós fomos compartilhando aqui nesse lugar, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que toda retaliação, Pai amado, por terra se coloque, em nome de Jesus, ó Deus amado. Aleluia. Até aqui. Até aqui. Quantas as vezes você já aplicou essa sentença aí na tua vida? Até aqui. Quantas as vezes talvez você já usou esta expressão? Até aqui determina limites, né? E nós somos pessoas que estamos sempre enfrentando limites. Limites emocionais, limites financeiros, limites físicos, limites familiares. O até aqui está presente em muitos momentos e momentos importantes da nossa vida. Talvez você já usou essa expressão para poder terminar algo, dizendo até aqui eu vou, daqui para frente eu não vou mais. Talvez você já usou essa expressão com alguém, né? Olha, até aqui eu te suporto. Talvez você já ouviu isso de alguém, né? Até aqui eu vou com você, daqui para frente eu não vou mais. Talvez você já estabeleceu alguns limites em relação aos teus enfrentamentos, né? Até ali,
até aqui, e nós vamos então sendo influenciados por essas condições que nos marcam tanto. Penso que todos nós temos em vários momentos um até aqui, né? Um até aqui de surpresa, né? Até aqui isto acontece. Até aqui eu tenho que enfrentar isso. Até aqui isto aparece. Até aqui. Esse até aqui faz com que muitas pessoas, às vezes, estejam abatidas nas suas caminhadas. Mas glória ao Senhor, porque há uma outra colocação e uma outra sentença nesse até aqui, quando esse até aqui, ele toma um sentido totalmente diferente, quando ele conclui dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. Talvez nós vamos nos atendo aos nossos até aqui, mas como cantamos nessa noite, nessa manhã, né? És fiel em todo o tempo. Eu não sei em qual até aqui você se encontra. Eu não sei em qual até aqui que tem batido a tua porta, talvez enfermidades, limitações financeiras, emocionais. Porém, o que cantamos verdadeiro é que em todo o tempo, Ele é fiel, mesmo nos mais inusitados até aqui que nós temos que enfrentar nessa trajetória de vida, nessa nossa jornada de vida. E às vezes nós nos deparamos com um até aqui que parece ser intransponível. Eu não vou conseguir passar, porém Ele é fiel em todo tempo, Ele manifesta graça, misericórdia, como o salmista vai dizer no Salmo 23, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre, ou por longos dias, dependendo das traduções, mas a verdade é que esse Deus, Ele é fiel, é tremendo, é maravilhoso, né? Ele cuida de mim e de você. Porém, nós somos seres humanos, não é? E às vezes nós nos vemos em situações que parecem ser tão difíceis de podermos atravessar. E o que o Senhor coloca em meu coração para compartilhar nessa manhã é esse Deus que entra nos nossos até aqui e faz disto uma grande oportunidade de testemunho, uma grande oportunidade de vitória, uma grande oportunidade de cuidar de Deus. É tão interessante olhar o texto porque o Samuel ele pega uma pedra e ele vai colocar entre o limite de dois lugares, entre Mispa e Sem. Ele faz questão de frisar isto e colocou uma pedra entre Mispa e Sem. Nos limites, limites geográficos, limites emocionais, nos limites de vida, colocou uma pedra entre Mispa e Sem e chamou o seu nome de Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Para que possamos ter uma compreensão maior, o contexto dessa história, desse momento, desse relato, traz algo muito marcante. Capítulo 4 vai dizer que Israel sofreu uma derrota terrível. Nos dias que o tabernáculo estava estabelecido em Siló, o sacerdote Eli era o responsável pela adoração, mas já estava idoso, cansado e principalmente já estava abatido espiritualmente. Já não tinha mais uma visão clara das coisas de Deus. E os seus dois filhos eram quem oficiavam, cuidavam da adoração. E os seus dois filhos eram homens rebeldes, homens maus, homens que não serviam ao Senhor. E não serviam direito, não é que abandonaram. Eram pessoas que continuavam no tabernáculo, continuavam nas coisas sagradas, fazendo de maneira errada e equivocada. E nesses dias, então, Israel vai travar uma batalha contra os filisteus arqui-inimigos de Israel. E eles, então, estão se preparando para uma batalha. E eles vão travar essa batalha em um local geográfico chamado Ebenezer.
que significa pedra de ajuda. Alguns vão dizer que era um local muito propício para se travar uma batalha. Era um local onde se afunilava. Já assistiu aquele filme 300? Que os espartanos vão enfrentar o exército de Xerxes e naquele beco ali, naquele lugar apertadinho, um exército pequeno consegue enfrentar um grande exército porque o local era propício. O local ajuda. Talvez você tenha um local que você diga, oh, esse local me ajuda. Talvez você tenha algo que você acredita, oh, esse algo é aquilo que faz com que eu possa avançar, né? Talvez até mesmo uma pessoa que você se espelhe ou coloque como uma referência para poder ter as suas vitórias, um lugar de refúgio. Israel entendia que aquele local era um local para poder vencer. Era um local onde eles podiam ter uma condição melhor para travar a batalha. Porém, Israel se esqueceu que todas as vitórias que Israel sempre teve, elas nunca foram por causa de um lugar. Sempre foram por causa de um Deus. E esse Deus é o Deus verdadeiro, é o único, é o tremendo. E Israel então vai para essa batalha e eles perdem. Naquele local, que era o local propício para se vencer, eles foram abatidos. Eles perderam aquele primeiro confronto, perderam aquela primeira batalha. Então eles pensaram, vamos trazer a arca. A arca representa a presença de Deus. Vamos trazer. Talvez nós também incorremos alguns erros assim. Primeiro tentamos resolver as coisas do nosso jeito, com os nossos lugares favoritos, com aquilo que nós julgamos ser suficiente. E aí depois então lembramos de trazer a arca. Aí então depois lembramos de trazer a presença de Deus. Infelizmente muitos de nós fazem assim. Depois que enfrentam algumas derrotas, se lembram de trazer a presença de Deus. E eles correram em Siló e pegaram a arca e eles vão levar a arca. E quando eles chegam lá novamente, eles tomam um couro. Novamente eles perdem a batalha, mesmo com a arca. Os filisteus venceram os israelitas. Levaram a arca, que era o símbolo da presença de Deus. Foi uma derrota terrível. Alguém escapa dessa batalha e ele volta, ele está sentado, a sua nora gestante ao lado, e essa pessoa vem ferido, machucado, trazendo notícias de derrota, e vai dizer, olha, os seus 2 filhos foram mortos na guerra. Israel foi abatido, Israel perdeu. E por último ele vai dizer, e a arca de Deus, a arca de Deus, a arca da aliança foi levada. A presença de Deus foi levada. Porém, a arca só era um símbolo já, porque a presença de Deus já estava distante por conta das atividades. Mas aquele homem agora em desespero, ele vai então sofrer um mal súbito, talvez um infarto, ele cai e ele morre, a sua nora gestante entra em trabalho de parto, nasce uma criança que se batiza com o nome de Icabode, que significa foi-se a glória. A arca vai ficar na terra dos filisteus. Porém, a arca na terra dos filisteus, ela vai causar incômodo. Os filisteus colocam a arca na casa do deus deles, chamado Dagon. E pela manhã, o Dagon está caído e a arca do lado. Eles levantam o Dagon, na outra manhã o Dagon está caído com a cabeça cortada. E os israelitas e os filisteus perceberam que a arca estava incomodando, colocaram a arca num carro de boi, 0 quilômetro, e mandaram a arca embora. E a arca, então, ela volta para Israel. Ela volta guiada pelo próprio Deus. Alguns israelitas, quando vê a arca chegando em Bet-Semes, eles vão abrir a arca para ver o que tem dentro, falta de temor, e eles morrem. Então os homens temeram a arca, colocaram na casa de um homem chamado Abinadab. E 20 anos a arca ficou na casa de Abinadab. 20 longos anos a arca ficou tomando poeira. 20 longos anos Israel amargando aquela derrota terrível.
20 longos anos, Israel está ali naquela condição, até que chegamos ao texto que nós lemos do capítulo 7, do versículo 7, começa a dizer então que os israelitas, eles começam a sofrer ânsias de arrependimento, eles começam a sentir ânsias da falta da presença do Senhor, eles começam então a clamar por misericórdia. E então Samuel começa a congregar o povo. E Samuel começa a pregar para o povo. E Samuel começa a dizer: olha, só existe um caminho. E esse caminho é arrependimento. Não adianta ficarmos amargando e chorando a derrota de 20 anos atrás. Precisamos voltar para o Senhor. Isto com coração íntegro, verdadeiro e quebrantado. Precisamos tirar as coisas que desagradam ao Senhor. E aí então Samuel começa um processo com o povo de limpeza, de purificação. Aquele povo que já havia contraído coisas que desagradavam a Deus. E o povo começa então a se arrepender, a jejuar, começa a limpar a sua vida, colocar a sua vida em posição. As tribos começam a se congregar, as tribos começam a vir se arrepender. E quando o povo então começa a congregar, eles começam a mudar a sua condição de vida, eles começam a voltar para o Senhor, eles começam a abrir o coração. Os filisteus ouviram que os israelitas estavam congregados, eles estavam juntos, eles estavam santificando. E aí então Samuel marca um cultão, aquele culto para entregar a consagração, aquele culto para celebrar esse momento tremendo. Vamos fazer um cultão. Aonde vai ser esse culto? Esse culto vai ser em Mispá. Mispá significa lugar alto. Mispá é um local alto. Então eles marcam para fazer esse cultaço, esse culto tremendo, esse culto de um povo que está voltando para a presença de Deus. Porque como é gostoso, né? Viver esse fruto de arrependimento. Quando nós voltamos para a presença do Senhor, querido, Salmo 126 vai dizer: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos de alegria. Como é gostoso voltar para o Senhor. Se existe alguém aqui que está afastado, está longe, se alguém que vai assistir esse culto e está distante, querido, não há nada mais extraordinário do que salvação, restauração, presença do Senhor. E o povo então sobe para fazer o culto, mas os filisteus vêm junto. Os filisteus vêm para tentar acabar com o culto. Porque tem um adversário da nossa alma que não está contente que você se levante. Tem um adversário da nossa alma que não está contente se você começa a santificar. E aí então aquele momento que está tão extraordinário começa a sofrer uma turbulência. Os filisteus estão subindo, os israelitas são tomados de medo, eles começam a se apavorar. Enfim, lá atrás, há 20 anos atrás, os nossos ancestrais foram enfrentar uma batalha com eles, perderam levando a arca. O que vai acontecer conosco? E eles então se encheram de medo, e eles começam a dizer para Samuel: Samuel, não pare de clamar, Samuel, não pare de orar, Samuel, não pare. E a Bíblia vai dizer que enquanto Samuel está preparando o ofício, ele prepara o altar, ele pega um cordeiro que mama, ele coloca aquele cordeiro, e enquanto ele está preparando ali aquela adoração, entregando a sua adoração, os israelitas apavorados gritando, os filisteus enfurecidos subindo. E então a Bíblia diz que Deus ouviu a oração. Deus ouviu a oração. E Deus trovejou com grande trovoada, e os filisteus então se aterrorizaram, e eles então começaram a fugir, e os israelitas desceram atrás e venceram os filisteus. Grande vitória. Aí então Samuel pega uma pedra, põe entre Mispa e Sem, e vai dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Alguns até aqui que eu encontro dentro desse texto, que pode ser talvez o seu também, em algum momento. Diante desse contexto. E a primeira abordagem que trago aqui
É sobre o distanciamento de Deus. Porque às vezes nós estamos distantes de Deus até dentro da igreja. O distanciamento de Deus é um negócio terrível, irmão. A frieza espiritual é algo terrível. Que talvez no começo ela incomode muito, mas depois ela se torna passiva e eu consigo conviver com isso. Eu consigo conviver com uma vida litúrgica, religiosa, trivial, comum. Mas já não mais sentir quebrantamento, arrependimento. Já não mais olhar para o Senhor com admiração. Penso eu que um dos piores estados é o estado do comum. Quando Deus se torna comum, a presença de Deus se torna comum. É o que aconteceu com os israelitas. A arca se tornou comum ao ponto de alguém querer abrir para ver o que tem dentro. Ao ponto de alguém querer levar para a batalha para poder ter vitória, e já não mais para poder haver adoração. Então, em muitas das vezes, Deus se torna aquilo que eu preciso, para o momento que eu preciso, diante daquilo que eu quero alcançar. Quando, na verdade, Deus, ele nos chama para poder adorá-lo, para ser adorador. 20 anos a arca ficou na casa de Abinadab. 20 anos. Você já tentou perceber a tua vida, a tua relação com Deus, a tua caminhada com Deus, a falta que realmente Ele te faz? Que às vezes a gente desespera se a internet cai, irmão. Nós passamos dias e dias e dias sem orar. Às vezes nós nos desesperamos se não conseguimos assistir a série que a gente tanto gosta, ou não conseguir ir nos locais que tanto nos são importantes. Mas podemos ficar, claramente, muito tempo sem congregar com os nossos irmãos, sem estar junto com os nossos irmãos. E essa frieza espiritual é um negócio que ela vai sendo gradativa, progressiva, crescente. E tantas pessoas que muitas das vezes vão vivendo momentos assim. Por esses dias eu conversava com uma pessoa. E em seu testemunho, ele dizia que já teve tempos tão brilhantes na presença do Senhor, tão fervorosos. Um pastor. Um homem que Deus usou para poder pastorear, cuidar e direcionar muitas pessoas. Mas coisas aconteceram e ele se afastou. E a fala dele para mim era essa: pastor, para mim já não tem mais jeito. Já se passou muito tempo. Já se passou muito tempo. Eu não consigo mais me enxergar ali. Eu não consigo mais me enxergar sendo instrumento de Deus. Eu não consigo mais me enxergar. Eu não consigo mais me ver. Eu não consigo mais. Não dá mais. Foi até ali. Foi para aquele momento. E onde eu me encontro hoje já não há mais como o Senhor mover em minha vida. E talvez alguém aqui nesta manhã, ou alguém que vai assistir esse culto, pode se encontrar nesse até aqui de um esfriamento, que talvez julgue que tempo demais já passou e que não há mais oportunidade para viver coisas novas no Senhor. Que o tempo passou e já não há mais oportunidade para se ter experiências com o Senhor. E eu olho para esse texto e posso dizer e afirmar que até aí, nesse esfriamento de anos, o Senhor, Ele pode trazer renovo. 20 anos se passaram.
20 anos amargando, 20 anos a arca na casa de Abinadab, 20 anos sem o tabernáculo em Siló, 20 anos cada um fazendo talvez o que achava que devia fazer, cada um agindo da maneira com que tinha que agir, mas de repente esse povo começa a sentir ânsias de arrependimento. Porque, querido, saiba de uma coisa: quem chama é o Senhor. Você pode até pensar que você tem esse direito todo de decidir aí. Mas se Deus, Ele quiser, querido, você pode estar onde for. Que o Senhor, Ele começa a queimar o teu coração e começa a te chamar de volta, e começa a chamar o teu coração de volta, e começa a chamar a tua alma de volta, e começa a te fazer sentir lembranças de quando você andava, como no Salmo 42, a saudade da presença. Lembro-me quando eu ia com aqueles que te adoravam, assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma por ti suspira. Eu tenho sede de Deus, eu tenho fome de Deus, eu tenho fome da presença do Senhor, porque aquele que um dia já experimentou, querido, você nunca mais vai ser o mesmo. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor tomou Davi, ele nunca mais foi o mesmo. 20 anos 20 anos, e agora o Senhor começa a chamar esse povo, e Samuel agora vai direcionando esse povo, e o povo começa a se santificar, o povo começa a tirar os seus ídolos estranhos, o povo começa a colocar a vida no altar, a quebrantar o coração, eles começam a pedir perdão. Às vezes nós vamos tão longe de Deus que a gente acha que perdeu o caminho de voltar, mas Ele é suficiente para poder te trazer novamente, Ele é suficiente para poder te trazer de volta, Ele é suficiente para te renovar dons e ministérios, Ele é suficiente, querido. Porque talvez você tenha dito: olha, até aqui eu andei com Deus, não consigo mais andar. Até aqui eu suportei isso, eu não consigo mais suportar. Mas 20 anos se passaram, e o Senhor agora começa a restaurar esse povo. O Senhor começa a restaurar. Talvez você não está há 20 anos, né? Mas alguns segundos longe da presença do Senhor já deve ser desesperador. Alguns dias longe dele já deve ser desesperador. Mas o Senhor é poderoso para restaurar, querido. É poderoso para restaurar. O segundo ponto que eu observo esse texto é esse momento de desespero. Nós somos chamados para adorar, querido, mas é bem claro que, como seres humanos, nós também somos pessoas que gostamos de ter o retorno. Então, imagine esse povo comigo. 20 anos talvez fazendo o que dá na telha. 20 anos agindo da maneira como querem agir. E agora eles começam a acertar a vida. E aí, quando eles começam a acertar a vida, os filisteus se levantam novamente. Quem aqui talvez não teve essa percepção, mas agora que eu estou tentando melhorar, vai acontecer isso? Agora que eu estou tentando colocar a vida no altar, agora que eu vim para esse culto, né? Eu já ouvi pessoas dizendo: olha, quando eu estava no mundo, eu tinha menos problema de quando eu vim para a igreja. Parece que eu vim para a igreja e tudo virou de ponta cabeça. E eu costumo dizer que, na verdade, não é que virou de ponta cabeça, é que quando nós estávamos lá, nós não estávamos nem aí para a hora do Brasil, tanto faz a água subir como descer. Aí quando você começa a tomar consciência, aí é que nós começamos a entender que o inimigo sempre esteve lá. Mas às vezes, alguns de nós julgam que não está valendo a pena. Aí eu comecei a orar, pastor, e aí que a luta aumentou. Esses dias nós sepultamos um irmão. 3 anos ele sofrendo com câncer. Mas a história deles é muito interessante porque 1 ano antes dele descobrir o câncer, o casamento deles havia ruído.
Ele havia cometido uma falta e o casamento ruiu, ele saiu de casa e todo aquele processo, e nós trabalhando com ela e com ele. E aí então o Senhor começou a mover, ela abre o coração, ela libera o perdão, ele então se posiciona, volta para casa, para os filhos, né? Passa um processo na igreja de disciplina, mas daí daqui a pouco o rapaz estourou, crente à beça, sabe? Ali buscando, você está vendo frutos de arrependimento, frutos, a família está indo bem, eles começam a conquistar, o emprego aumentou, eles começam a comprar coisas, sonhos, né? Compraram uma Kombi, reformaram para fazer uma home, para poder viajar, e aí tudo está indo muito bem quando de repente um câncer de intestino, com metástases no fígado, ele começa a definhar. E a esposa batendo nessa tecla comigo, pastor, tá errado, como pode? A gente fez coisa errada, agora que a gente está tentando acertar a vida, agora que está tudo indo muito bem, essa doença vem, por que Deus está permitindo isso acontecer? Como pode isso acontecer nesse momento? Como pode acontecer nesse momento? E eu falando para ela, falei, não, Deus não é injusto, Deus ele é fiel, ele restaurou o teu casamento, ele não é injusto, eu não estou aqui para defender o Senhor, permanece na posição. Quando se descobriu a doença, os médicos da Unicamp falaram para ela, pode preparar plano funerário, ele não dura 6 meses. Ele viveu 3 anos. 3 anos na presença do Senhor. 3 anos que eu o vi manifestar uma fé verdadeira. Até no domingo que ele faleceu, ainda consegui entrar na Unicamp e fazer um trabalho de capelania. Eu fui até ele e perguntei, irmão, nós chamávamos ele de Juco, o nome dele era Loester. O irmão ainda tem algo para confessar, tem algo que o irmão precisa confessar, existe algo ainda no teu coração. E ele falou para mim, não, pastor, eu já deixei tudo na cruz. Eu tenho certeza do que Cristo fez na minha vida. Ele não era perfeito, mas ele tinha certeza de que o sacrifício da cruz cobriu, pagou o preço. E às vezes nós estamos num até aqui, esse até aqui que pode acontecer de você achar que Deus está sendo injusto com você. Esse até aqui, de quando você começa a colocar a vida no prumo, e aí de repente começam a vir problemas, desemprego, enfermidade, problemas na sua família, e Deus é poderoso para restaurar tudo isso. Mas Ele é fiel para te sustentar, querido, em uma fé extraordinária até aqui. Até aqui. E o povo está lá desesperado. Mas a única coisa que eles sabem falar para Samuel é: Samuel, não pare de orar ao Senhor por nós. Samuel, não pare de orar ao Senhor por nós. Samuel, eu estou com medo, mas não pare de orar ao Senhor por nós. Samuel, e o Senhor então trovejou, porque até aqui o Senhor ele age na minha e na tua vida. Talvez você está passando momentos que você começou a colocar a vida para caminhar, e os inimigos se levantaram. E eu preciso dizer para você nessa manhã, até aí, até nessa situação, o Senhor está contigo. Não pense você que Deus é injusto. E se em algum momento você pensar que Deus é justo, volte-se para a cruz. Volte-se para a cruz de Cristo. E pense nos teus sofrimentos acerca de um Deus que deu seu filho para morrer naquele madeiro para salvar a mim e a tua vida. E julgue você então se injusto ele é. Aquele que é fiel sobre todas as coisas, que nem ao seu próprio filho poupou para salvar a mim e a sua vida. E aquele povo então com medo, dizendo: Samuel, não pare de clamar por nós. Nós precisamos de oração. Está difícil, eu estou com medo, os inimigos estão subindo, mas Samuel, não pare de orar por nós. Porque até aqui, Ele tem nos ajudado. Então não pare de orar. Não pare de crer.
Não pare de crer num Deus que é fiel para fazer coisas tão maiores do que nós imaginamos, querido. O terceiro e último ponto que eu abordo aqui nessa manhã com os irmãos é sobre Samuel. Porque se você parar para pensar, esse aqui é o momento da inauguração do ministério de Samuel. Já parou para pensar na vida de Samuel? A gente canta Samuel, a gente prega Samuel, e é gostoso ver o voto de Ana. A Ana, que é estéril, faz o voto: se eu engravidar, eu entrego o menino para o Senhor. Mas e o Samuel? Você já parou para pensar no Samuel? Numa criança que vai ser deixada em um tabernáculo, vai ficar longe da sua família. Parece ser tudo muito lindo, irmão. Parece ser tudo muito bonitinho. Mas na prática, você gostaria? Eu falaria para minha mãe: eu voto da senhora. Eu não votei nada, a senhora vai me deixar aqui. A senhora vai me deixar aqui. De ano em ano a mãe vem trazendo uma roupa nova para ela, mas é pouco. A criança que quer ficar distante. Quer ficar sendo ajudante de tabernáculo, limpando as coisas, arrumando as coisas. E diga-se de passagem, em uma família que está abatida. O sacerdote havia perdido a visão espiritual. Os seus 2 filhos são homens maus. E o Samuel cresce ali naquela família. Hoje nós temos tantas explicações, né, psicológicas, de reações. O Samuel tinha tudo para ser um rebelde. Tinha tudo para ser um revoltado. Esse menino está crescendo, quando ele ouve Deus falar, Deus fala com ele, Deus chama ele, e quando Deus desenrola com ele o manto, né, o rolo, Deus vai dizer: ó, eu estou desagradado da casa de Eli, pode falar para ele, porque eu vou pesar minha mão em Eli, nos filhos dele, eu não estou gostando de tudo isso aí. O Samuel está ali quando de repente vem essa guerra que eu comentei. A guerra vem, Israel é vencido, o tabernáculo fica obsoleto porque a arca foi levada, o Eli morre, os seus filhos morrem. Eu penso que Samuel voltou para Ramá, para a casa dos seus pais, mas o texto não é claro. 20 anos passa. 20 anos se passou. De um menino que nasceu de uma proposta sobrenatural, que foi entregue num voto maravilhoso, mas agora está sem eira nem beira. E de repente o povo começa a se arrepender, e ele se posiciona como pastor. Ele chama a responsabilidade. Ele chama o povo para o arrependimento. Ele chama o povo para o quebrantamento. Ele chama o povo está perdido, está para lá e para cá, e Samuel começa a agir, e o povo começa a abençoar, a ser abençoado, e o Samuel consegue congregar todo o povo, as tribos vieram, e aí então ele marca o seu cultão. Já pensou? Aquele cultão, fizemos um evangelismo aqui, São Marcos, Santa Mônica, e chamamos o povo ao arrependimento, e aí vamos marcar um cultão, aquele culto de inauguração. Que momento glorioso na vida do Samuel, né? Que momento gostoso na vida do Samuel. Pois não. Aí lá vem o inimigo. O inimigo vem para poder sujar aquela festa. Ah, queridos, por muito menos eu já vi pessoas desistir e eu também já tentei desistir várias vezes. Quantas são as vezes que talvez você olhe e se fala: poxa, a vida não está valendo a pena. Não está valendo a pena. É uma história muito bonita, minha mãe fez um voto, eu fui entregue, todas essas coisas é muito linda, mas e aí? E aí o Samuel está aí, nesse até aqui, de novo. De novo o adversário vem para tentar estragar tudo. Só que o texto vai dizer que enquanto o povo clama, Samuel não pare de orar, o Samuel está lá, o inimigo está subindo, os homens estão todos cheios de medo e o Samuel está diante do altar.
Eu imagino que Samuel tem medo também. Eu imagino que o Samuel ele também tem sentimento. Eu imagino que o Samuel ele também quer desistir. Mas o Samuel ele permanece na posição. Enquanto tudo isso está acontecendo, ele está preparando a sua oferta ao Senhor. Até aqui. Até aqui, quando parece que eu nadei e vou morrer na praia. Até aqui, quando parece que todos os esforços eles vão ser reduzidos a mais uma derrota. O Samuel permanece na posição, então não saia da posição. Não saia da posição, na posição de adorador. Não saia da posição de altar. Não saia daquilo que o Senhor te chamou para fazer. Não abandone a posição. Tem pessoas com medo gritando aí. E eu ouso me direcionar aos líderes e pastores aqui dessa casa. Porque tem gente dizendo para você, olha, não pare de orar por nós. E às vezes nós, pastores, estamos precisando de oração, não é verdade? E aí tem dia que eu não queria colocar o rosto para fora de casa, irmão. Tem dia que eu falo para minha esposa, eu acho que hoje eu estou com depressão, vou ficar quietinha aqui dentro de casa. E aí, de repente, celular, ela fala, não atende, não tem jeito, não aguento. Ô pastor, o senhor pode? Ô pastor, o senhor vai? Ou me ligam da casa de recuperação, pastor, corre aqui porque tem problema. Pastor fulano está querendo ir embora. A pessoa está querendo desistir. O povo gritando, Samuel, não pare de orar. Não sai da posição, não sai do altar. Ah, queridos, é aí que nós temos vitória. Você que é pai, você que é mãe, não sai do altar da adoração, sabe? Da oferta. Cristo é o sacrifício perfeito por nós, mas nós temos que permanecer, sabe, nessa verdade. E Samuel está ali, ele está fazendo, sabe, que culto não deve ter sido aquele, né? Que culto terrível, o povo com medo, inimigo subindo, a sombra de uma derrota de 20 anos atrás. Que culto não deve ter sido aquilo, mas Samuel com o seu coração ali, ele está preparando, ele está ofertando, e a Bíblia diz que enquanto ele está sacrificando, o Senhor Deus trovejou. É fazendo, irmãos. É fazendo. Não pode parar. Segue, avança. Prossegue. E aí, então, depois dessa vitória, ele pega essa pedra e ele vai, então, cravar a pedra no chão e vai dizer, Ebenezer, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui é onde? Até aqui nos esfriamentos. Aqui mesmo quando o tempo é cruel, né? Já passou tanto tempo. Até aqui, mesmo quando o medo e o sentimento de que, poxa, a vida não valeu a pena. Até aqui, quando o inimigo está tentando destruir o culto do Senhor. Até aqui. E você então conclui com a tua história, nos teus até aqui, nos momentos que só você sabe que está passando, nos momentos que são particulares teus. Mas saiba de uma coisa nessa manhã: até aí, o seu Deus, o Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra, Ele é poderoso para fazer coisas extraordinárias. Até aqui, até aqui, por toda uma eternidade. O Senhor tem nos sustentado até aqui. Ebenezer, Ele é a nossa pedra de ajuda. Vamos orar ao Senhor? Aleluia. Deus, bondoso Deus, estamos nos nossos enfrentamentos diários.
E às vezes nós já pré-estabelecemos alguns limites dentro de nós. Até aqui eu aguento. Até aqui eu vou. Até aqui eu escuto. Até aqui eu me calo. E o Senhor é um Deus de eternidade em eternidade. Por isso que o Senhor revela a Isaías que os teus caminhos e os teus pensamentos são mais altos do que os nossos. Como aqueles israelitas, talvez nós também imaginamos que para acontecer alguma coisa nós precisamos estar em alguns lugares, como aquele local chamado Ebenezer. Talvez alguns de nós julgamos que o tempo passou e nós não conseguiremos mais voltar a viver algumas coisas no Senhor como já vivemos. Ou talvez nós já tivemos algumas outras frustrações, como Samuel, deixado pela mãe no tabernáculo, depois perdeu ali a sua liderança religiosa, mas ele permanece no altar. Senhor, tua palavra não volta vazia. E o Senhor sabe por que nós estamos pensando nesse texto nessa manhã. E talvez algumas pessoas aqui também já sabem o porquê o Senhor está falando dessa maneira. Para alguns, tempo de arrependimento e de santificação. É hora de começar a colocar a casa em ordem. Para outros, Senhor Deus, a importância de permanecer. Ore por nós. Não deixe com que o medo faça com que eu retroceda, eu volte atrás, eu abandone. Pessoas que talvez estão sendo, Pai amado, amedrontadas, o adversário está vindo com fúria, e tem pessoas já dizendo, não vou aguentar. É muita tentação, é muita afronta. Ah, Senhor, sustenta essas pessoas, ó Pai amado. Sustenta essas pessoas. Como Samuel, Senhor amado, que mesmo diante de todo esse quadro, ele permanece ali, fazendo a sua oferta. Pai amado, eu oro por nós, pastores, pelos líderes desta casa e de todas as casas que professam teu nome. Talvez nesse exato momento, quantos missionários, no calor, Deus amado, dos seus enfrentamentos, em países, Deus de poder e de glória, hostis ao Evangelho. Ou talvez aquela mãe que chora o filho que saiu ontem e não voltou ainda. Ah, Espírito Santo de Deus. Ah, Espírito Santo de Deus. E pode pensar que o adversário está sussurrando, dizendo, não adianta, você está orando, não adianta. Você está orando, nada está acontecendo. Você está santificando, nada está acontecendo. Você está tentando mudar, nada está acontecendo. Senhor, Deus amado, venha trovejar. Lá na alma, lá dentro, Senhor, venha abalar. Diante dos diagnósticos médicos, dos prognósticos, das probabilidades. Venha trovejar tua palavra. Oh, aleluia! Sustenta-nos, Deus de poder e de glória, diante da tua presença, Pai. Com mãos erguidas, te adorando.
Já não mais precisamos sacrificar o cordeiro, porque o Senhor já o fez, mas precisamos posicionar-nos diante do altar e crer nesse sacrifício e crer nessa oferta realizada lá no madeiro, que ressuscitou, está voltando para poder buscar-nos. Se alguém aqui, Pai amado, está enfrentando um até aqui, que tem causado angústia, que tem causado dor, que tem causado medo, sustenta, traz revelação de graça e de misericórdia, para a glória do teu santo nome, Pai. Obrigado por esse ministério, amigos de Jesus. Obrigado, Pai amado, pela evangelização aqui desse bairro, Deus amado, através desse povo, Pai amado, que se reúne nesse lugar, junto com as demais igrejas que se encontram aqui, Pai. Obrigado pelo testemunho de fé, o pastoreio e a consolidação daqueles que já foram alcançados por essa salvação, Pai. Conduzindo um rebanho, Deus amado, na tua presença, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sua voz,